Olá, mães, tudo bem? Então vamos iniciar esse momento de formação na certeza de que estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a intercessão de Maria Santíssima para que tudo que seja falado aqui hoje seja conforme a vontade de nosso Senhor e que todas as palavras ditas elas possam cair em terreno fértil, no terreno dos nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Então nós vamos dar continuidade à nossa formação sobre Santa Teresa d'Ávila. Semana passada nós vimos que Santa Teresa nos ensina que existe um castelo interior, que esse castelo interior nada mais é do que a nossa própria alma. Nesse castelo interior existe um Deus, nesse castelo interior existe um rei, como na nossa alma existe Deus. Esse castelo interior, ele tem muitos aposentos, assim como no céu tem muitas moradas. Então ela vem dizer que esse Deus, que até então muitas vezes era visto fora, ele está em nós. Nós não precisamos percorrer, caminhos para encontrar Deus. Ele está em nós. É só nós olharmos para dentro de nós mesmos que nós vamos encontrar esse Deus. Um outro doutor da igreja, Santo Agostinho, ele se inquietou muito por essa busca pela verdade, por essa busca por Deus. Quando a gente busca essa felicidade, na verdade nós estamos buscando Deus. E na maioria das vezes a gente não encontra, porque a gente busca felicidade no outro, a gente busca felicidade na realização profissional, na vida financeira, e por isso a gente vive nessa busca, porque nós temos que procurar em nós mesmos, na nossa alma, que é o próprio Cristo, que é a verdadeira felicidade. Santo Agostinho, quando ele descobre essa verdade, que essa felicidade que ele tanto buscou, esse Deus que ele tanto buscou estava nele, ele escreve: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Estavas dentro de mim e eu estava fora, e aí te procurava. Brilhaste, resplandeceste e curaste a minha cegueira. Santa Teresa, ela vem nos dizer isso. É dentro de nós que nós encontramos com o nosso Senhor. Vocês costumam me ouvir aqui falar que existe um céu e que nós somos feitos para o céu. Nós não somos dessa terra, nós estamos aqui de passagem. E Jesus mesmo, ele vem nos dizer que no céu tem muitas moradas. E eu tenho certeza que no céu tem uma morada lá escrita Genísia, tem uma morada lá escrita Dani, tem uma morada escrita Carmen, tem uma morada lá escrita Larissa, Avise, cada um de nós tem a sua morada. Mas para nós habitarmos essa morada, nós precisamos ser merecedoras. Nós precisamos buscar esse Cristo, nós precisamos buscar essa verdade, nós precisamos buscar essa felicidade, para que nós consigamos chegar e entrar nesse castelo. Nós já vimos na semana passada que a porta desse castelo é a oração. Então é por meio da oração que eu tenho a possibilidade de entrar nesse castelo. Mas algo é importante, eu preciso de uma tomada de decisão. Eu preciso tomar a decisão de entrar neste castelo. E quando eu falo de tomada de decisão, eu vou lembrar que eu preciso de uma vida ascética. Nós falamos sobre isso semana passada. O que é essa vida ascética? É eu viver, é eu fazer um esforço para conseguir aquilo que eu quero. É eu ter uma inteligência que me leva a acreditar que aquilo que eu quero é o certo, é o melhor para mim. Então é dessa ascese que nós podemos dizer que são conjuntos de práticas austeras e virtuosas. Para facilitar, eu vou te dar um exemplo. Você percebe, a tua inteligência te mostra que um determinado programa de televisão não te faz bem, não te leva à santidade, ao contrário, te faz pecar, e você toma a decisão de parar de assistir esse programa. Quando você toma essa decisão, você precisa se esforçar para manter essa sua decisão. Como é que você vai conseguir manter esse esforço? Por meio da oração. Santa Teresa vem nos dizer que nós precisamos
de uma virtude que é essencial para que a gente consiga ter essa vida ascética, que é a virtude da humildade. Eu preciso me reconhecer pecadora, eu preciso reconhecer as minhas misérias, para que eu possa entender que eu preciso em tudo, em todo o tempo, desse Deus. Eu preciso dessa misericórdia, eu preciso desse auxílio em todo o tempo. Então essa humildade, ela é importantíssima. É como se fosse o alcoólatra. Para ele começar um tratamento, ele precisa admitir que ele é alcoólatra. Para eu deixar a vida de pecado, eu preciso admitir que eu sou pecadora. E aí sim, eu começo a entrar nesse castelo. Quando Santa Teresa, ela fala desse castelo, ela mostra como algo belo, algo maravilhoso. De repente a gente pode pensar, poxa, mas eu não sou tão bela e tão maravilhosa assim. A minha alma não é tão bela e tão maravilhosa assim. Mas lembremos que esse castelo, ele é habitado por Deus, e que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ela, para tentar mostrar a grandeza desse castelo, ela diz que é como se ele fosse construído do diamante mais puro, um diamante puríssimo. Imagina o valor de um diamante puríssimo. Então é o valor que tem esse castelo. Quando ela pensa, o diretor espiritual dela pede que ela escreva um livro falando sobre espiritualidade. Ela pensa, mas o que eu vou escrever? Eu já escrevi 2. Escrevi o Caminho de Perfeição para as monjas aqui do Carmelo, escrevi a vida, onde eu conto as experiências místicas que eu tive com o Nosso Senhor. O que eu vou escrever? E o que ela faz? Ela se coloca em oração e ela pede o auxílio do Espírito Santo para que ele mostre aquilo que Deus quer dela. E aí, quando ela se põe em oração, ela tem a visão desse castelo. E é quando ela começa a escrever. Nesse castelo, ela vê um aposento principal, que é como se ele estivesse no centro do castelo, de onde emana uma luz muito forte. Não tem outra luz naquele castelo, a não ser a luz que vem desse aposento principal. Quando a gente pensa em castelo, nesse castelo que Santa Teresa fala, a gente pode pensar como se fosse uma espiral. A gente começa aqui fora e vai entrando até chegar no centro. Essa luz que brilha aqui no centro, ela consegue iluminar muito bem os aposentos que estão próximos, mas aqueles que estão mais afastados, eles são mais obscuros, porque a luz ela não consegue chegar com tanta facilidade. Quando a gente entra nesse castelo, lá nas primeiras moradas, a gente está quase sem luz, a gente está quase no escuro. E ela vem dizer que a nossa alma ela foi feita para ser clara, ou seja, para ser livre do pecado, que é o pecado que mata a nossa alma, é o pecado que escurece a nossa alma. E ela vem dizer que a nossa alma, às vezes, ela passa, nesse nosso castelo ele tem várias muralhas, e que muitas vezes o nosso próprio corpo é uma dessas muralhas. Porque muitas vezes eu peco pelo corpo que eu tenho, pela vaidade exagerada que eu tenho, por não usar o meu corpo de forma adequada. Então Santa Teresa ela vai nos chamar a atenção. Quando a gente fala de castelo, quando ela fala de moradas, ela não fala a primeira morada, as primeiras moradas, as segundas moradas. E eu fui pesquisar os castelos, a gente encontra sempre castelos muito grandes. Esses castelos, eles possuem muitos aposentos. Eu vi castelo, os mais simples, 150 aposentos. Tem castelos que tem 1.100 e tantos aposentos, maiores, o maior que tem. Então o que a gente imagina? Essas moradas, elas são várias salas, vamos dizer assim, vários aposentos que a gente precisa passar, que a gente precisa ir progredindo nessa nossa vida. A gente precisa dessa intimidade com Deus, a gente precisa de uma vida de oração. Santa Teresa vem nos dizer que nós temos 2 tipos de oração: a oração vocal, aquela que eu converso com Deus. Não necessariamente que eu verbalizo algo, mas que aqui eu me coloco diante do Santíssimo e falo: oi Senhor, eu estou aqui, tudo bem? Nem sei o que eu vim te fazer aqui hoje, mas eu estou aqui, Senhor. Tu está tendo esse diálogo, tu está conversando, tu está falando da tua vida para Deus. E tem a oração mental, que é quando eu não só falo com Deus, mas eu consigo dar sentido àquela fala. Eu consigo olhar para a natureza e ver Deus na natureza. Eu consigo contemplar a criação de Deus. Eu consigo entender que naquele momento que eu contemplo a natureza, eu estou falando de Deus.
Que no momento que eu contemplo a beleza do meu irmão, eu estou falando de Deus. É uma forma de eu estar orando também. Então, Santa Teresa ela vem nos dizer isso. Mas o que acontece? O castelo é nossa alma, mas nós, lá atrás, lá no pecado original, nós herdamos a concupiscência. O que é isso? É uma inclinação para o pecado. Todos nós temos essa inclinação ao pecado. A única que não teve foi Maria Santíssima, que ela foi livre do pecado original, por ação divina. É um dos dogmas que nós temos. Então, nós somos inclinados ao pecado. E para que a gente consiga entrar nessas primeiras moradas, o primeiro passo é romper com o pecado. É a gente tomar a decisão de romper com o pecado. Que pecados são esses, gente, que eu preciso romper para eu entrar na primeira morada? Os pecados mortais. Quais são os pecados mortais? São aqueles pecados que ferem diretamente os 10 mandamentos. Ou seja, se eu roubar, eu estou em pecado mortal. Se eu matar, eu estou em pecado mortal. Se eu faltar missa aos domingos, eu estou em pecado mortal. E muitas vezes o que acontece? A gente toma a decisão, eu não vou mais pecar, eu vou romper com o pecado, eu vou me confesso, faço uma boa confissão e eu entro no castelo porque eu estou em estado de graça. Mas a minha concupiscência muitas vezes me faz voltar lá atrás e querer olhar o que tem lá fora. E muitas vezes eu volto e eu vou olhar o que tem lá fora. E aí eu saio do pecado. Então eu perco esse estado de graça. E a gente precisa tomar esse cuidado. Santa Teresa ela vem nos dizer que quando uma alma ela tenta mostrar o que acontece quando uma alma está em pecado. Ela diz: o que acontece quando se comete algum pecado mortal? Não há trevas mais densas, nem coisa mais escura e negra. A tudo excede sua escuridão. Estando em pecado mortal, todas as boas obras que faz não lhe trazem merecimento algum para alcançar o céu, nem são agradáveis a Deus. Em suma, a intenção de quem está em pecado mortal não é a de contentar o Senhor, mas de dar prazer ao demônio. Sendo este as próprias trevas, a própria alma torna-se tenebrosa, trevas como ele. Então Santa Teresa, ela vem nos dizer que ela tem 2 desejos grandes para as almas que estão, para todas as almas, inclusive para dela. E ela diz que uma é que nós tenhamos o temor de ofender a Deus. Que a gente cultive esse temor de temer a Deus em nosso coração. E o segundo desejo que ela tem é que toda alma seja humilde. Que toda alma, que toda pessoa, que eu, que você, que nós entendamos que tudo que a gente faz, por melhor que seja, não é nosso, vem de Deus. Então Santa Teresa ela vem nos mostrar isso. E ela vem dizer também que nós, da mesma forma que o nosso corpo, mãe, ele é diferente. O meu corpo é diferente do seu, a minha alma é diferente da sua. A velocidade com a qual eu vou entrar nesse castelo é diferente da sua. Talvez você vá mais rápido que eu, talvez eu vá mais rápido que você, mas isso vai depender dessa intimidade. Semana passada eu falava dessa união perfeita que nós fomos criados, né, que Deus espera de cada alma. Esse casamento, esse matrimônio perfeito. Mas eu preciso dessa amizade com Deus. Quanto mais amizade com Deus, mais próximo eu estou. Quanto mais eu vou conseguindo entrar nesse castelo, mais próximo eu vou ficando de Deus. Agora ela alerta para uma situação que em cada morada, principalmente nas primeiras, eu tenho vários demônios ali tentando me tirar. São as muralhas que eu falei há pouco, o nosso corpo, as nossas vaidades, os prazeres mundanos, que muitas vezes a gente não quer abrir mão dele. Então ela vem dizer que a gente é uma batalha espiritual muito forte. E que para que a gente vença essa batalha espiritual, nós precisamos, mais uma vez, da humildade, precisamos reconhecer que sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos da intercessão de Nossa Senhora. Nenhum santo que chegou à 7ª morada, eu dizia para vocês essa semana passada, poucos santos chegaram à 7ª morada. E os que chegaram foram porque
foram próximos a Nossa Senhora contaram com essa intercessão. Então eu preciso da intercessão de Nossa Senhora e da intercessão dos santos. Santa Teresa, ela vem nos dizer que nessas primeiras moradas é como se nós fôssemos surdo-mudos. Deus, ele está lá no centro, mas a gente ainda não consegue enxergar, o nosso pecado ainda não deixa. Eu já abandonei o pecado mortal, mas eu ainda tenho os pecados veniais. Quando ela fala que para eu entrar eu preciso romper com o pecado mortal, ela resume o pecado mortal em 2. São os 10 mandamentos, mas ela resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu não posso pecar contra o amor de Deus. Eu não posso pecar contra o amor do meu irmão. O que é pecar contra o amor de Deus? É colocar outros deuses no lugar de Deus, é não dar a Deus o seu lugar de direito como centro de nossas vidas. E o que é eu pecar contra o meu irmão? Eu não conseguir enxergar nele o Deus que existe ali. Eu não vou amar o pecado do meu irmão, mas eu preciso amar o meu irmão, por mais diferente que ele seja de mim. Eu preciso amar. E algo que é importantíssimo, mães, e que muitas vezes a gente se perde, a gente acha que não é capaz, a gente precisa desejar a santidade. Eu sempre falo para vocês que eu quero ser santa, e eu quero ser santa, porque eu sei que assim eu chego ao céu. Não necessariamente nós vamos ser santas de altar, como a gente tem Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, né, e tantas outras, mas que nós desejemos essa santidade, porque é a forma que nós vamos ter de estar próximos de Deus. Então, retomando a primeira morada, eu preciso estar em estado de graça. O que é isso? Eu estar longe da vida de pecado. Assim eu entro nessas primeiras moradas. Eu preciso cultivar essa amizade com Deus, e essa amizade eu cultivo por meio da oração. Não mais só uma oração vocal, que muitas vezes é dita, repetida de forma meio que robotizada até, meio que no automático. Mas eu preciso pensar naquilo que eu falo, eu preciso entender que eu estou falando com uma pessoa, Deus, né? Nós temos lá na Santíssima Trindade 3 pessoas, é um diálogo, é uma conversa, e eu preciso prestar atenção nessa conversa. E só dessa forma que nós vamos conseguir continuar, caminhar, passar por essas primeiras moradas. E ela vai dizendo que cada morada que a gente vai progredindo, a gente vai conseguindo enxergar uma beleza cada vez maior. Eu falava para vocês semana passada, cada morada tem um estado de vida próprio, tem uma graça própria e tem um modo de oração próprio. Então, essa primeira morada, ela precisa disso. Ela tem o seu estado de vida específico, a sua graça específica e a sua oração específica. Então, que Santa Teresa d'Ávila possa nos auxiliar, nos ajudar nessa caminhada, e que nós possamos também contar com a condução dos santos anjos, para que possamos chegar a ver essa luz maravilhosa que ilumina e que nos faz desistir da vida de pecado. Então peçamos aos nossos anjos da guarda que nos conduzam para esse caminho de oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos e continuaremos sempre reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.